Então, gente, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Antes de eu entrar no livro Projeciologia, eu queria aqui colocar para vocês o seguinte, tá? Que esses estudos da projeção consciente, da projeção da consciência em outras dimensões, isso veio acontecendo aí ao longo do tempo, mais recentemente aí a partir de 1905 para cá, né, que eu vou entrar nesse histórico aí daqui a pouco, mas antes eu gostaria de falar o seguinte, lá em 1800, lá no século XIX, quando Allan Kardec estabeleceu, né, o Espiritismo, codificou a doutrina espírita, existe um capítulo aqui no Livro dos Espíritos que fala dessa questão da projetabilidade. O capítulo se chama Emancipação da Alma. Tá? Aqui fala do sono e os sonhos, as visitas espíritas entre as pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, letargia e catalepsia, as mortes aparentes, né? A pessoa acha que a pessoa está morta, ela está em catalepsia, e depois volta à vida, fala de sonambulismo, de experiências de êxtase, da dupla visão, da segunda vista. Porque o que eu quero dizer aqui é que, como o professor Valdo, professor Valdo, porque eu acostumei a falar assim, né, eu cito com ele, pessoalmente, e nós o tratávamos desse jeito, eu acho que eu não esqueci, continuo mantendo esse respeito, né, é a minha forma de falar. E não esquenta não se eu falar aqui professor, falar da forma que vier. Então, o Valdo, como esteve dentro do movimento espírita, ele pegou os estudos de Kardec e começou, sabe, com relação à emancipação da alma, ele começou a ir mais a fundo, buscar aqui o que já tinha de mais atualizado nas questões da projetabilidade. Aqui, ó, aqui existe a pergunta aqui do Kardec, ó. Nesse capítulo de a emancipação da alma que ele coloca aqui, seria a capacidade projetiva que nós temos. Ele coloca na pergunta 401 ao Livro dos Espíritos. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Quer dizer, durante o sono, quer saber se a nossa alma, nossa consciência, também dorme. Exatamente como o corpo dorme. Aí vem os espíritos falando, não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo estão relaxados. E o corpo, não tendo mais necessidade dele, percorre o espaço. Aí aqui está em grifo, ó, essa frase. E entra em relação mais direta com os outros espíritos. Ou seja, definição da projetabilidade. Durante a noite, os laços se soltam e o espírito se sente livre dos grilhões da matéria e vai se relacionar em outras dimensões com outras consciências extrafísicas. Aí vem aqui uma outra questão que eu coloquei na pergunta 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Aí vem aqui uma frase que eu grifei para sintetizar. Como o corpo é uma matéria, a resposta, né? Como o corpo é uma matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões do espírito. As impressões que o espírito recebeu, porque o espírito não percebeu pelos órgãos do corpo. Então, muitas vezes a gente está numa dimensão extrafísica, a gente vê coisas, sente coisas que não há uma analogia para se fazer com relação às coisas da vida material. Nós vemos cores, objetos de formas estranhas, lugares estranhos. A percepção que a gente tem é mais ou menos assim, poxa, hoje eu sonhei que eu estava num lugar estranho. Eu vi um objeto estranho, uma cor que eu não sei qual é direito, o nome. Então, são essas realidades espirituais. Que o Espírito fala, a realidade espiritual, às vezes, diz respeito somente às coisas do Espírito. Então, quando a gente volta para o corpo, não se lembra porque não é nada referente à vida material que a gente leva. Pergunta 407. O sono completo é necessário para a emancipação do Espírito? Resposta. Não, o Espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar de todos os instantes de repouso que o corpo lhe deixa. Desde que haja prostração
das forças vitais, o espírito se desprende. E quanto mais o corpo está enfraquecido, mais o espírito está livre. Então, entenderam bem aí, é simples. O corpo físico relaxou, ficou entorpecido, seja numa soneca à tarde, seja você viajando num automóvel ou no ônibus, você está ali atrás, você começa a bater cabeça, você vai cochilando, o espírito aproveita esse momento para se libertar. E aí você tem visões, muitas vezes se projeta mesmo, e você se vê em cima do automóvel, projetado e seu corpo lá embaixo. Aqui, ó, os espíritos, está colocando tudo isso. Então, dentro do espiritismo, eles não levaram isso aqui a sério. Como se tornou algo assim mais religioso, as questões da emancipação da alma caíram no esquecimento. Foi aí que o Valdo entrou e começou a levar a sério esses estudos, e não conseguiu implantar dentro do espiritismo. Daí nasceu a projeciologia. Vamos lá, pergunta 408. Nos parece ouvir, algumas vezes em nós mesmos, palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vem isso? Ou seja, você está meio sonolento e você ouve, às vezes, frases inteiras. Quando você está despertando, ou quando começa a dormir, começa a ficar sonolento. Aí a resposta dos espíritos, sim. E mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. Algumas vezes, um fraco eco de um espírito que quer se comunicar contigo. Ou seja, aqui já fala dos fenômenos correlatos relacionados à projetabilidade. Quando a gente começa a se projetar, ocorrem outros fenômenos concomitantes. Clarividência, clareaudiência, clarividência viajoura, a sensação de estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou de ter a visão dupla. Isso também está sendo explicado aqui no Livro dos Espíritos. Pergunta 410. A gente tem algumas vezes, durante o sono ou a sonolência, ideias que parecem muito boas e que, malgrados os esforços que se façam para lembrar, apagam-se da memória. De onde provém essas ideias? A resposta: elas são resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza mais dessa faculdade. Goza de mais faculdades durante esse momento. Frequentemente são também conselhos que dão outros espíritos. De que servem essas ideias e esses conselhos, uma vez que se perde a lembrança e não se pode os aproveitar? Resposta: essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corporal. Mas com frequência, se o corpo esquece, o espírito se lembra. E a ideia retorna no instante necessário com a inspiração em algum momento. Então a gente vê aqui que tem certas coisas que nós vivenciamos nas outras dimensões que não diz respeito ao mundo material. Então fica difícil lembrar, ou então desnecessário lembrar naquele momento. Aqui está falando agora das nossas relações extrafísicas. Olha só, pergunta 416. O homem pode provocar as visitas espirituais ou visitas espíritas pela sua vontade? Pode ele, por exemplo, dizer ao dormir: esta noite eu vou me encontrar em espírito com tal pessoa, para falar-lhe e dizer-lhe tal coisa? Então aqui ele já está, a pergunta aqui de Allan Kardec já está sendo direcionada para que a gente possa provocar a projeção consciencial. A gente se deitar, fazer uma técnica, que é uma técnica simples, de saturação mental, você visualizar uma pessoa, algo, e ter a vontade de estar com essa pessoa para conversar com essa pessoa. É possível fazer isso? A resposta dos espíritos. Eis o que se passa. O homem adormecendo, seu espírito desperta. E o que o homem resolveu, o espírito frequentemente está bem longe de seguir. Então, quer dizer, não é que a gente quer fazer uma coisa que, fora do corpo, isso vai acontecer. Porque a vida do homem interessa pouco ao espírito. Quando ele está desprendido da matéria, a vida material
nos interessa pouco, a gente só não sabe. Fator aqui, o nosso subconsciente. Você acha que quer fazer alguma coisa relacionada à vida material, quando saímos do corpo, subconscientemente, a gente vai fazer outras coisas, porque aquilo que queríamos fazer relacionado à vida material não é importante. Outras coisas são prioritárias. Isso é para os homens já um pouco mais esclarecidos. E os outros passam de outra forma a sua existência espiritual, entregando-se a paixões, aos vícios, ou permanecem na inatividade. A grande maioria permanece dormindo em cima do corpo, né? E outros vão para redutos aí de vícios. Né? É uma continuação da vida material, se ele já é um viciado, ou então é algo reprimido, que ele tenta fazer, ou quer fazer, tem vontade de fazer na vida material, mas tem medo, né? Tem restrições devido à moral, devido a uma série de coisas que ele não tem coragem de fazer. Mas quando dorme, o espírito dele acaba indo para esses lugares e saciando os seus vícios, suas paixões animalizadas. Então, continua aqui os espíritos. Pode, pois, acontecer que, segundo o motivo pelos quais se propôs, o espírito vai visitar as pessoas que desejam. Também pode acontecer. Mas, do fato que tenha vontade estando desperto, não é uma razão para que o faça. Então, pode acontecer de você se encontrar com a pessoa que você mentalizou e quis, ou não. Vai depender das prioridades que você vem trabalhando no mundo espiritual. Pergunta 417. Um certo número de espíritos encarnados pode se reunir assim e formar assembleias? É possível que nos encontremos fora do corpo? Várias pessoas combinando, se encontrando, formando assembleias para discussões? A resposta, sem nenhuma dúvida. Os laços de amizade, sejam antigos ou novos, reúnem frequentemente assim diversos espíritos, ditosos de se encontrarem em assembleia. Então podem ser aí espíritos que nós conhecemos em outras vidas, e espíritos dessa mesma vida. Então, eu vou falar aqui para terminar, com relação aos estudos da emancipação da alma no livro dos Espíritos, vou falar aqui na letargia, na catalepsia, esse fenômeno que ocorre, muitas vezes a pessoa vai estar prestes a ser enterrada, ela passa assim horas dada como morta e depois volta à vida. Aí a pergunta aqui de Allan Kardec aos Espíritos, pergunta 423. Na letargia, o Espírito pode se separar inteiramente do corpo de maneira a lhe dar todas as aparências da morte e a ele voltar em seguida? Resposta. Na letargia, o corpo não está morto, uma vez que há funções que se realizam. A vitalidade ali está em estado latente, como na crisálida, mas não está aniquilada. Então o corpo ele tem vitalidade, ela só foi diminuída. Ora, o espírito está unido ao corpo tanto que este viva. Então, enquanto o corpo vive, o espírito está ligado ao corpo. Uma vez rompido os laços pela morte real e a desagregação dos órgãos, a separação é completa do espírito. Os órgãos sendo desagregados, as células sendo desagregadas, o espírito ali se liberta completamente e não retorna mais. Quando o homem que tem as aparências da morte retorna à vida, é porque a morte ainda não estava completa, ou seja, ainda existia uma cota de vitalidade. Aí vem aqui Allan Kardec em seguida, aproveitando, né, esse esclarecimento dos espíritos, e pergunta 424, logo em seguida. Então pode-se, por cuidados em tempo útil, reatar os laços prestes a se romper, ou seja, uma pessoa que está em estado cataléptico, letárgico. Você não sabe se a pessoa vai retornar ou não. Você pode fazer algo para que a pessoa, o espírito dessa pessoa volte e há uma força maior de vitalidade ali, ou seja, tem como você ampliar essa vitalidade do corpo, fazer com que esse corpo fique mais forte, com mais vitalidade? É essa pergunta aqui. Está em outros termos, né? Eu coloquei de uma forma mais esclarecida para a gente entender melhor. Aí vem os espíritos e colocam. Sim, sem dúvida, e disto tendes todos os dias a prova.
O magnetismo é frequentemente, nesse caso, um poderoso meio por que restituir ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. O fluido vital que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Então, através do magnetismo pessoal, nós podemos transferir o nosso magnetismo para a pessoa que está nesse estado de letargia, prestes a desencarnar. É possível. E aumentando a sua cota vital, fazendo com que o espírito retorne ao corpo. Bom, aí depois aqui, eu não vou continuar, só para vocês ficarem sabendo, se vocês quiserem depois peguem o livro dos espíritos. Né? O papo aqui vai continuando, ele fala de sonambulismo, ele fala de visão dupla também, que se dá a impressão de que se está em dois lugares, mas não está. Fala da experiência cósmica, né, do êxtase. É muito interessante. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, antes de entrar aqui no livro Projeciologia, que o o Valdo está propondo com a projeciologia não é nada novo, não é uma ideia original, não é nada assim, sabe, que ele inventou, buscou e desenvolveu tudo sozinho. Não, nada disso. Ele apenas teve a sacada de que era algo que estava muito solto, ninguém dava atenção devida a esse fenômeno, o fenômeno projetivo. Então, vou fazer agora um outro vídeo para a gente continuar, entrar agora na questão da projeciologia.